Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu queria falar um pouquinho com os pais, porque é muito comum chegar até o consultório pais que manifestam assim uma certa culpa, muitas vezes até um certo desconforto em relação aos seus filhos, as escolhas que os filhos fazem, traços de caráter, personalidade que os filhos apresentam ali, e muitos desses pais se sentem muitas vezes traídos, rejeitados. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso e dizer como, você pode lidar melhor com isso. E é muito nítido que as mães têm um desafio ainda maior, porque a maioria das mães, elas acabam desenvolvendo uma relação muito simbiótica em relação aos filhos. Ou seja, ela transforma, é como se assim, a personalidade do filho, o caráter do filho fosse uma extensão do caráter dela, da personalidade dela. Muitas vezes, até o próprio corpo dela, ela transforma como uma extensão do corpo do próprio filho. É aquela velha história de não cortar o cordão, de não entender que existe uma separação entre eu e este filho. Ele é um outro ser, ele tem a psique própria dele, ele tem o ego dele, a personalidade dele, o livre-arbítrio dele. Ele é um ser completamente separado de mim. Então, esse é o primeiro ponto de trabalhar a aceitação de que existe esta separação. Isto é natural, e precisa ser aceito. Porque quando um filho ele tende a fazer escolhas diferentes, a não seguir com valores e princípios desta mãe, a forma como ela sente isso é muito mais intensa. Ela entra num sofrimento muito maior. Então, em primeiro lugar, é fundamental que os pais, pai e mãe, sempre deixem muito claro aos seus filhos quais são os seus princípios e valores, o que eles consideram correto, honesto, desonesto, justo, injusto, certo, errado, quais são os limites. Pais que deixam isso muito claro para os filhos, no momento que eles vão fazer algo, eles sabem se isso estará ferindo ou não esses valores em princípio dos pais. Eles sabem se eles estarão ultrapassando um limite ou não em relação a esses pais. Se o que eles estão fazendo é algo que vai ser aceitável ou não por esses pais. Por isso que o filho vai mentir, vai manipular, ele vai fazer escondido. E se ele for pego, ele vai dar um monte de justificativa, vai se vitimizar, vai querer achar outros culpados para ele tentar amenizar esse tipo de traição. Porque é assim que os pais vão se sentir traídos. Eles vão sentir que o que eles estão passando para os filhos enquanto princípios, valores ali, estão sendo rejeitados, descartados. Então você tem que também considerar que sim, o teu filho em algum momento ele pode rejeitar alguns valores e princípios seu. Ele pode sim estar disposto a trair isso, a trair você. E isso não tem nada a ver com a sua escolha, o seu caráter, a sua personalidade. O que o teu filho estará fazendo não reflete você, o teu caráter, a tua personalidade. Pais que deixam muito claro para os filhos quais são os princípios e valores, os limites, eles não podem ser culpados, penalizados, responsabilizados pelas ações dos filhos. Então, é como aquele pai, aquela mãe que deixa muito claro, por exemplo, para o filho que eles são contra o uso de drogas,
que eles não aceitam isso, que eles consideram isso totalmente errado, e o filho vai lá e decide usar drogas. Você não pode responsabilizar esses pais por isso. Você não pode culpá-los por isso. Então, eu deixo essa reflexão aqui e não permita, né, você entrar neste lugar de ficar acreditando que o que o teu filho faz reflete você. Que o teu filho faz é uma responsabilidade sua. Se você estiver deixando muito claro para os seus filhos quais são princípios, valores, os limites, você está totalmente livre de se sentir culpado ou responsabilizado. Ok? Então, deixa aí seus comentários, espero que esse vídeo ajude de alguma forma. Até o próximo e um grande abraço.